noite. Vamos aí para mais um episódio do Drops, podcast da Rádio Tropical. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos aí falar hoje de um tema muito interessante que vem aí, bem assim, forte em Três Corações, representando este tema. A gente já trouxe outro dia, agora vamos trazer de novo. Antes eu quero falar da Credicel, celulares, a Credicel, que é a nossa parceira, está sempre conosco. A Credicel que fica ali na Avenida Getúlio Vargas, e a melhor assistência técnica para o seu celular. Boa noite, Sombra. Boa noite, Moísa. Tudo bem com você? Tudo bem, boa segunda-feira, mais um podcast. Vamos embora, né? Vamos embora para mais um podcast da Tropical. Vamos aí trazer um assunto bem interessante. Os meninos que já chegaram ao pódio nas Olimpíadas e vamos falar sobre ela agora. Bora? Bora, talentos tricordianos, né? Talentos tricordianos. Bom, gente, o assunto é daqueles que inspiram, motivam e mostram o poder da educação pública quando encontra dedicação, tecnologia e muita vontade de fazer acontecer. Estamos recebendo hoje uma equipe de ouro, literalmente. Os campeões brasileiros da Olimpíada Nacional de Robótica, que é promovida pela Inatel. Os alunos do IF Sul de Minas, campus de Três Corações, acompanhados do professor orientador Gustavo. Sejam bem-vindos. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Francisco, Eduardo e Gustavo. Gustavo, como é conduzir essa turma e chegar ao pódio de umas Olimpíadas referência nacional? Foi muito gratificante, né? Os alunos se empenharam no primeiro momento eles compararam a ideia, né? A gente trouxe, junto com a disciplina que eu leciono para eles de automação e robótica, no curso de informática aqui do Instituto Federal, no curso técnico de informática, e aí na disciplina a gente propôs para participação desse evento, e todos eles aderiram, e aí teve uma seletiva, e aí essa equipe que foi selecionada, eles se empenharam em melhorar o projeto para poder depois conquistar essa premiação. Ô Gustavo, antes da gente entrar a fundo, né, como que foi a ideia de entrar para as Olimpíadas, né, para participar das Olimpíadas, eu queria que você falasse um pouco em que momento o campus do IF Sul de Minas, aqui de Três Corações, decidiu investir forte na robótica. Isso nasceu de uma demanda dos alunos, da instituição, de uma visão sua do futuro, que a trouxe para o IF. O Instituto ele já tem isso no próprio, no seu programa de curso, já faz parte da ementa, já com um pouco a gente sabe que hoje, né, com a indústria 4.0, com o tempo que já faz parte da grade, né, e a gente, além disso, tenta trazer esses projetos para promover ainda mais o conhecimento, sair um pouco fora da sala de aula. E a gente tem também lá na escola um espaço, um laboratório maker, né, um espaço maker, que dá condições e ferramentas digitais, vamos dizer assim, para os alunos desenvolverem seus protótipos, seus projetos, e aí aplicar o conhecimento. Então a robótica sempre fez parte ali do campus. Sempre fez parte da grade, Da né? grade. Então, assim, e os alunos de outros anos vêm participando também desses eventos para poder sempre, né, motivá-los e trazer mais conhecimento da área. Sim. Ô, meninos, Francisco e Eduardo, fala pra mim como que entrou a robótica pra vocês. Foi a curiosidade, indicação ali dentro da escola, paixão por tecnologia, vocês já gostavam desse universo da tecnologia? Ou simplesmente caiu ali na área e nunca mais saiu? Caiu ali como disciplina pra vocês e vocês se deram muito bem? Quer falar primeiro? Eu posso falar. Bom, já escolhemos o curso pela vocação na área, né? Só reforçando, o curso é informática, é isso? Uhum. Nós já escolhemos o curso por vocação e lá dentro nós começamos a demonstrar interesse pelos recursos que tinham. Porque, por exemplo, o Espaço Maker, como o Gustavo já citou, é um ambiente que já tem disponível todos os recursos que a gente precisa para fazer nossos projetos. Por exemplo, tanto que para a criação do robô, a gente praticamente criou do zero ele. E já tinha tudo lá, já tínhamos equipamento como cortadora de MDF, que foi utilizado para construir a carcaça do robô. E já tínhamos... Coloca o robô tá aqui, gente, mostra Sim. pra eles aqui. Isso aí saiu após Mostra a aqui na batalha. câmera, aqui de frente pra eles aqui, Gustavo. Aí, Aqui, ó. pode falar, a estrutura, né, do robô, que eles falaram, Sim. MDF, essa estrutura aí em torno, né? Sim. Utilizamos também de alguns componentes eletrônicos e elétricos de lá. Por exemplo, nós fizemos as conexões, os motores nós também pegamos de lá. A projeção Legal. projeto da arma, nós fizemos também aqui, ó. A arma, nós fomos nós que projetamos ela e imprimimos uma impressora 3D. Daí o campo já oferecia todos os recursos necessários para a construção do mesmo. Então,
essa parte já tinha tudo certinho. O projeto em si, como é que ele surgiu, a nossa vocação para ele? O campus, como o Gustavo já disse, já vem participando de competições. E ano passado, eles participaram da Start Engenharia da Inatel. E a Start Engenharia é a competição regional do Sudeste do Brasil. E ela que define quem vai competir na Olimpíada Nacional de Robótica. E ano passado nós participamos e na seleção dentro do campus nós ficamos em segundo lugar. Então, nesse ano nós falamos, não, vamos focar de uma vez e vamos pegar o ouro, né? E pegou. Daí a gente ganhou a seleção interna do campus, fomos para a Start Engenharia, lá na Anatel, e lá nós também ganhamos a Start Engenharia. E depois disso nós fomos para a Olimpíada Nacional de Robótica. Lá a gente ganhou também. Nossa. Daí, por isso que o robô tá todo estourado aí também. E foi sempre esse robô ou teve outro? Foi Sempre ele. Tinha as peças. Não, na regional foi Fala. outro, né? Que depois a gente adaptou e fez esse. Aham. Mas nas competições, assim, sem ser regional, foi sempre esse. Sim. Por isso que ele tá todo detonado, assim. Não teve tempo de consertar ele no meio, não. Vocês já estão mexendo nele, né? Sim. Que legal. Tinha as peças reservas também. A arma, por exemplo, a gente precisou trocar. O que é arma? Explica pro pessoal. A arma é um objeto que tenha como função causar dano no outro robô. Ah, então é competição ali. Que a modalidade que eles participam é uma modalidade de combate. Sim. Então o robô ele pode ter uma arma. E essa configuração dessa arma que eles desenvolveram, né? A gente trocou ideia e viu que seria interessante e até imprimiram em 3D. É aquela parte da frente ali, aquela peça, deixa eu mostrar novamente aqui. Sim, mostra pra gente. Então é importante você ter a estratégia do combate, ter uma arma. Tem diversos tipos de arma que está dentro das regras. Então, na hora que eles decidiram, né, fazer na 3D, a gente decidiu fazer desse formato. Então, essa estrutura aqui, igual ele falou, na primeira vez não ficou muito bom, aí teve que refazer para poder até ajustar. Nós prototipamos 7 armas. Só que só levamos 2 para a competição e a primeira a gente teve que trocar depois de um tempo, por conta do estrago que já tinha feito. Sei. E você, Eduardo? Fala pra gente essa paixão pela robótica, como que nasceu? Então, desde sempre eu acho que eu gosto da área de informática. Então, eu escolhi esse curso aqui no IF, já que eles tinham. Eu achei muito interessante. Junto com o Francisco, eu também participei. Foi a mesma equipe que a gente fez no segundo ano. E no terceiro, eu comecei a interessar mais por essa área. Tanto que agora eu tô sendo bolsista CNPq do Carlos com um projeto sobre esses robôs também agora. Que legal. Carlos é o diretor da escola. Olha, que bacana. Bacana, né? Então, isso que ele falou, que os meninos falaram aqui, os alunos motivam muito em aplicar o conhecimento, né? Aí a robótica eu já acompanho já há algum tempo, até em outra escola. Antes de vir para o instituto, eu já estava na rede federal, em outro instituto, no outro mineiro, e também já conduzi equipes. Era uma modalidade diferente. A modalidade que eu atuava, os robôs eram autônomos. Uhum. Então, ou seja, ele tinha que decidir sozinho, de acordo com os obstáculos, né? Com o trajeto do percurso. Aqui já é uma modalidade diferente, que é combate e ele tem controle remoto. Então, é toda uma estratégia também, não só da construção do robô em si, mas de quem vai pilotar o robô. De quem vai pilotar é importante, né? E quem que pilota o robô? Sou eu. É você? Tem a habilidade ali pra estar... Acredito que sim. né? Você ganhou, né? Se ganhou o primeiro lugar na Olimpíada Nacional, né? Não posso ter dúvidas sobre isso. Falar em habilidade, vocês perceberam que mais evoluiu desde o início. Eu acho que o Gustavo pode até falar isso sobre os alunos, né, Gustavo? Lógica, paciência, né? Criatividade e também um trabalho em equipe, né? Um trabalho em conjunto que é importante. Fala um pouquinho desse trabalho aplicado nos alunos. Então, a equipe que já tinha passado pela seletiva aqui na escola, igual os meninos comentaram aqui, aí a gente tinha a oportunidade de modificar o projeto para ficar mais competitivo. Então, nesse processo todo, né, que eles estavam desenvolvendo, a gente trocou muita ideia e acredito que nisso foi interessante para na equipe entrar em consenso e trocar informações a respeito da estratégia que estava sendo adotada, a ideia que surgiu, e sempre trocando ideia até chegar. A equipe, eu acho que trabalhou muito bem nesse sentido, eles sabem um trocar ideia com o outro, entrar em acordo, e buscaram, né, sempre alternativas,
Então eu percebi que teve uma evolução muito grande, até tecnicamente falando, porque eles buscaram materiais diferentes, teve que fazer uma adaptação no eixo, porque essa roda que eles resolveu comprar, né? Porque ela tem um outro material para ter uma melhor aderência e ela também resiste mais ao impacto da luta. Então teve que refazer o eixo da roda. E aí também teve que ser impressa na impressora 3D. Ah, sim. E antes da gente falar dessa impressora 3D, até a minha próxima pergunta, queria que você falasse um pouquinho das características da equipe, como que você é orientador, né, para conduzir os meninos, trabalhar melhor em equipe, uma tem a maior criatividade, a paciência, que você falasse um pouquinho desse trabalho em conjunto. Sim, o Instituto ele já dá uma boa base técnica, né? Os alunos praticamente eles já vieram bem moldados, né? Chegaram no terceiro ano, então eles já tinham uma bagagem de conhecimento interessante. Vamos dizer assim, na parte da lógica da programação, que também é uma parte interessante para que eles possam compreender, então eles já estavam bem maduros nesse sentido. Eu acredito que com isso facilitou bem para aplicar esse conhecimento. Segundo, também é a respeito da estratégia que eles tiveram de poder usar as ferramentas que a gente tem lá no campus. Então, eles têm essa liberdade de acessar o ambiente, de poder usar as ferramentas que nós temos lá. E eu percebi que eles não tinham, assim, preocupação vamos dizer assim, de achar algo novo. Eu percebi que eles sempre estavam com o entusiasmo de fazer algo diferente. Então, eu percebi essa energia muito forte neles. Então, desde quando eu comecei a dar aula para eles no começo do ano, até o final, eu percebi essa grande evolução deles, de ter essa sede pelo conhecimento, de aplicar, de fazer algo diferente, né? Mesmo com toda a preocupação durante a viagem de translado para a gente chegar na competição, falar, será que nós vamos pegar um quinto lugar? Tá, eu falei, não, acredito que vocês vão estar no pódio, né? Quinto lugar, imagina só. Não, então, assim, vocês são muito humildes aí, porque tem muita energia, muita dedicação envolvida nesse projeto, né? Foram algumas noites em claro aí. Muitas. Né? Então, valeu a pena o esforço desses meninos. Então, aplicaram também, né, a questão do controle remoto, já estão acostumados com os games, né? Sim. Então, grande piloto aí do robô também. Que legal você tá falando essa questão de bastidores, né? Como é que foi para chegar no dia da premiação, da competição? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência. Sempre acontece assim uns desafios, né? A gente sabe que sempre acontece. E na hora, como é uma estrutura tecnológica, né? Pode ser que tenha seus percalços, né? E realmente no dia aconteceu algumas diversidades e que eles tiveram que correr contra o tempo. Então, a hora que a gente chega faz a inscrição, né? No evento, você chega lá para fazer inscrição. Inscrição não, quando você chega para fazer a inspeção, melhor dizendo. Então ele tem que estar dentro das regras. Então, se tivesse alguma coisinha fora, tinha que ter um tempo para poder ajustar. Então, eles tiveram que correr contra o tempo. E aconteceu alguma coisa ali de imprevisto? Muita tipo coisa. Como? Não, o Eduardo ele tá com um cara que tem muita coisa para contar. Eduardo. Conta pra gente, Eduardo. Começar um pouco antes de ir pra Inatel ainda, a gente tava com o robô quase pronto, assim, ele tava funcionando direitinho. Deu um pouquinho antes do horário de ir, começou a dar ruim. A gente teve que consertar. O motor não tava funcionando. Os dois motores da arma simplesmente pararam de funcionar. Eles não funcionavam de jeito nenhum. Daí, tipo, faltando 15 minutos pra gente ir, a gente teve que consertar isso. A gente arrancou assim na marra o motor junto com a arma. O Francisco até queimou o dedo assim no processo. Daí a gente conseguiu colocar aqui, faltando tipo uns 5 minutos, acho, pra ir. Acho que a gente tava até atrasado pra ir. Sim. Então, nós chegamos atrasados pra abertura do evento. E, tipo assim, a abertura do evento era às 3 horas por aí. E a inspeção ela ficava aberta até às 7. Chegamos lá umas 6h15 por aí. Nossa. Daí aí nós chegamos lá, mostramos o robô funcionando parcialmente, porque a gente teve que, basicamente, por exemplo, a arma, a fixação dela ela é feita através de colagem, né? Então, para justamente não sair. Então imagina, antes da saída para ir pro evento, só para de funcionar os motores, tem que trocar os motores, e tá colado do jeito que não foi feito para sair. Então, por exemplo, a gente ficou lá no laboratório, a gente apertou lá, a gente ficou usando martelo para tirar, batendo. E tinha arma reserva também, mas a gente não queria gastar de uma vez. Então, nós fizemos isso, trocamos os motores, levamos. E lá... Uns 45 minutos do segundo tempo para entrar. Chegamos lá... E ainda tem mais depois. Acho que não é nem nos 45, acho que já é no acréscimo ainda. Tá no pênalti, já ainda tá consertando. Daí chegou lá, mostrou algumas coisas funcionando. Só que tinha alguns problemas. Por exemplo, os robôs,
para eles entrarem com segurança na arena, eles têm que ter uma trava de arma e um suporte para travar as rodas. E nós não tínhamos nada disso porque já estava muito corrido. Daí, por exemplo, para você utilizar, você pode usar qualquer coisa de suporte ou qualquer coisa de trava. Então, nós improvisamos de última hora, nós pegamos um pouquinho do suporte da base de MDF que tinha, improvisamos uma base, descaracterizamos, colocando fita preta em volta. E lá na Inatel a gente achou um ferro no chão e nós encaixamos o ferro aqui, ó, no robô, de tal forma que travasse a arma. E foi isso. Daí passou na inspeção. Nossa. Inclusive, a base que a gente caracterizou depois, ela era a carcaça antiga do primeiro robô. Que a gente só usou depois ali, que tava ali dentro da caixa com nossos equipamentos, tudo. E no final ainda foi campeão? Sim. É. Não, mas base e arma não importa muito, né? Mas o importante é o projeto do robô. O importante é o todo ali, né? E aí, como é que foi lá dentro da competição? Passou ali, na inspeção, né? Como é que foi? E o orientador para conduzir isso tudo? Então, aí, igual o Francisco comentou aqui, eles chegaram bem em cima do horário, né? Porque eles estavam acabando de fazer os ajustes finais no robô. E nesse dia é praticamente o credenciamento. Então, ele falou, tinha a partir das 3 horas, aí quem chegava tinha umas palestras e tal, para poder receber, mas tinha até esse horário. Então, eu já vou dizer aqui que eles já aprenderam a lidar com a pressão logo no começo, né? Pela pressão de entregar o produto apto para credenciamento. Aí, depois que fizeram esse credenciamento, deu aquele alívio que agora seria uma nova etapa de deixar tudo ajustadinho, as baterias todas carregadas, para no dia seguinte já ter início das competições, no dia posterior. Aí no dia seguinte eles começaram já a participar das lutas lá, dos combates. E aí são quantos dias? Foram quantos dias? São 2 dias. O primeiro é só de apresentação, de credenciamento, né, e a inspeção, e no outro dia praticamente é para competição e premiação até o final do dia. Sim. E aí, tem mais história aí que eu tô sentindo. Tem. Conta pra gente, Eduardo. Depois que a gente fez o credenciamento, o robô tava funcionando, né? Daí chegou no hotel, começou a parar de funcionar de novo. Então, nós levamos também Nossa. os equipamentos para consertar o robô tudo certinho, caso desse problema. E o que aconteceu foi o seguinte, ele ligava, desconectava depois de uns 10 segundos e ficava girando volta do próprio eixo. Daí, isso era um problema, na verdade, o quê? Era um problema de um resistor que estava mal encaixado. E daí tem todo o trabalho de abrir o esquema elétrico dele, olhar a programação, ver se tem tudo certo, olhar a placa controladora. Daí a gente ficou fazendo isso, tipo assim, por umas 3 horas da noite, descobriu que era só um resistor que estava mal encaixado, fui lá, soldei de novo, e depois estava funcionando certinho. Daí no dia seguinte foi a competição, chegamos lá e tava tendo interferência um pouco no controlador da arena. Isso foi até uma coisa que a gente colocou também depois como observação, que o controle que nós utilizamos, ele utiliza uma conexão Bluetooth. É um protocolo de conexão Bluetooth. E por conta do ruído, a arquitetura da arena e tudo mais, estava tendo um pouco de mau contato, interferência. Daí, nesse requisito, o que aconteceu foi o seguinte, fomos lutar a primeira luta, o controle desconectou, e quando desconecta, dá o timer de 10 segundos. Daí nós perdemos a primeira luta, foi até um pouco engraçado, porque o robô desconectou, ficou girando em volta para o eixo, daí ele bateu no outro robô, estourou a arma dele, só que por conta da desconexão a gente perdeu. E para isso, nós fomos para a chave dos perdedores. Daí, depois da chave dos perdedores, a gente só foi ganhando até chegar na final. Daí a gente ganhou. Que foi só pela desconexão mesmo, no dia da competição. Teve umas lutas também que arrancou lasca, que quebrou. Por exemplo, ali no Nossa, então foi muito perrengue pra chegar no Foi. merecido, né? Sim. Foi suado, né, professor? Foi, então, igual ele disse, é igual uma luta. Então, se o outro robô for finalizado, vamos dizer assim, for nocauteado, ele perde a luta. Então, foi como ele desconectou, perdeu o controle, é como se fosse ele estar fora da luta. Então, mesmo o oponente ter perdido a arma na luta, se ele continuou vivo, né, ele ganhou a luta por causa desse motivo, dessa desconexão. E aí foram para a chave de perdedores e aí tiveram que ganhar todas, né? Não podia perder mais nenhuma. Mas e como é que foi isso? Tipo assim, vocês foram lá da Rabeirinha. da Rabeirinha pro topo. Pra Como é que foi isso? Foi cansativo, mas foi energético, porque... nossa, nós ganhamos acho que umas 13 ou 11 seguidas depois disso. Meu Deus. Não, que tipo assim, acho que foram 3 que a gente ganhou. Só que por conta de a gente ter ido desde direto da chave dos perdedores, não tinha revezamento muito grande entre as competições de outros competidores. Então, por exemplo,
O mais saudável, digamos assim, o mais comum, é competir, daí depois tem competição de outros 2 competidores, depois de outros 2, daí depois você volta. Nós não, nós ganhávamos uma, você já tá na próxima luta, vamos pra próxima. Já ganhava a próxima, você já tá na próxima, vamos pra próxima. E aí assim até chegar na final praticamente. Ficamos, acho que umas 11 seguidas só lutando. Eu acho que essa que a gente perdeu foi até que bom, porque a gente ficou um bom tempo antes de começar a luta de verdade, né? Daí a gente teve esse tempo pra conseguir fazer, tipo, eu acho os finalzão assim. A gente Sim, trocou a porque arma, fez tudo. a arma tinha danificado um pouco, daí o que acontece? Nós tivemos que trocar pra arma secundária, que é essa que tá aí atualmente. E foi até melhor porque os motores delas estavam mais garantidos que iam funcionar e tudo mais, sabe? É que esses eram os motores azuis, né? O robô, ele tem 3 tipos de motores. Os motores normais, que são os motorzinhos... Qual que é eu esqueci a especificação. D20. D20? Acho que é D20. Tem os motores com D20 redução amarela, que aumenta o torque, que é a força do robô e diminui a velocidade. E os de redução azul, que aumenta a velocidade e diminui o torque. E para arma, o mais recomendado é a velocidade, porque você tem que girar mais rápido para bater mais forte, né? E nós acabamos utilizando esses motores para arma secundária. Para a arma principal, eram os motores D20 padrão, que não tem nem aumento nem redução. Daí, por cada dia, a arma estava bem forte já quando foi pela segunda vez. Mas mesmo assim, ela levou umas pancadas Então, fortes também. E na hora que ganhou? Nossa, Foi nem bom. acreditei. Como é que foi, E professor? foi muito emocionante, né? Eles chegaram até depois que ele teve essa derrota, eles tiveram que ganhar todas, igual eles falaram, em seguida, né? Sequência, sem pausa. E mais interessante foi que depois que ganharam a premiação, falou, agora vocês já estão automaticamente classificados para nacional. E não Sim. tiveram pausa. E as equipes que estavam esperando o ganhador dali da regional, vamos dizer assim, já estavam descansados, né? Eles chegaram só aguardando eles para a luta. E eles já Nossa. pegaram eles assim, todo surrado e vão pra cima. E Peraí, então a ganharam. gente tá falando da regional. Da regional É que a regional e a ainda. nacional foram no mesmo dia. E aí, como é que foi pra nacional? Então, o primeiro colocado, automaticamente, representa o Sudeste, que vai competir. Eles competiram contra uma equipe do Goiás e uma de Curitiba. Curitiba, Goiânia também e tem o pessoal do Curitiba. Norte. Então, eles tiveram que lutar entre si. E cada um, né? Eles ganharam dos dois. Depois voltou a ganhar com mais um que já tinha lutado, que ganhou 2 vezes também. Aí foi bem emocionante também. Sim. E fizeram. Foi uma luta que ganhou por nocaute também, né? Foi. Nocaute. E ali que foram foi aquela trajetória, né? O dia inteiro, aquela maratona de lutas, e logo em seguida teve que já Ir embora. já Não, e lutar eu acho nacional assim, também. Já imagina emendou. só pra quem tá pilotando, né? Sim. A responsa. O dedo ficou doendo um pouquinho, né, Francisco? Não, eu tava com a mão toda machucada dos dias, porque você vai lá com certo, tem que ir na velocidade. Eu tava com os dedos queimados, O controle. furado também, por exemplo. Aí o controle que Na... você pilotou. Aqui, ó. Nossa, Esse controle que a gente mostra aí. utilizou. É um controle paralelo de PS3. Aham. Daí, por exemplo, em questão do controle, nós queríamos utilizar um outro controle que a gente tinha lá. Só que por conta de um pouco de instabilidade nele, nós decidimos trocar o emparelhamento no código do robô para emparelhar com um controle mais garantido, que era o de PS3. O outro controle, ele tinha uma velocidade de transmissão mais rápida, só que ele tinha um problema na bateria, que a gente não tinha muita garantia se ele ia durar ou não, e ele também desconectava de vez em quando, então nós decidimos optar por uma opção mais segura, que era o do PS3. E nessa questão também de controlar, né? Por exemplo, na hora de trocar as armas, tinha que usar esmerilhadeira, furadeira, assim. Daí, tipo assim, meu dedo tava todo furado já, de tanto ficar mexendo essas coisas com rapidez. Porque, nossa, teve vários empecilhos, várias coisas que acabavam atrapalhando a gente. Por exemplo, a categoria aqui de competitivo é a categoria Cupim, que é a categoria de robôs, que é o do ensino médio, que é o que é mais acessível, que são robôs até 1 libra, que são 554 gramas, né? Não, 454. 454. 454 gramas, 1 libra. Isso. 454 Então gramas. não podia ceder. E aí, por isso que eles tiveram É que o trocar. peso dele. Por isso que eles tiveram que trocar os motores também, que quando eles colocaram, foram ver que tinha vencido e teve que substituir. Sim. Na hora de projetar também, nós aprendemos muita coisa. Por exemplo, aqui ó, na projeção do robô, pode-se ver que ele utiliza padrões hexagonais de furos, né? Por que nós utilizamos esses padrões aqui? Por conta de que se fosse utilizar as placas cortadas sem os furos, ele ia ficar muito pesado. E a gente precisava reduzir peso. E o padrão hexagonal... ganhar também resistência. E para reduzir peso, a gente acabaria reduzindo a resistência dele. Então a gente encontrou a melhor forma de eficiência para reduzir o máximo de peso possível e manter uma boa estabilidade, que são os padrões hexagonais.
Então, mas ainda assim a gente tomou um pouquinho, né, na lateral do robô. É, É a que tava lateral muito dele aqui perto. foi estourada, por exemplo. E esse aqui já tinha trocado peça entre as lutas, sabe? Pode trocar, você não pode... Entre as lutas tem a verificação. Sei. Verifica o peso, se tem alguma coisa ilegal ou não. Se tiver, pode lutar. Tem a primeira inspeção que foi no primeiro dia, que é mais rigorosa, e tem as dos outros dias, que é mais tranquilo. Daí, por exemplo, a gente tem que trocar peça. Essa aqui, ó, foi estourado do lado, não tinha que trocar mais, então continuou. E o padrão hexagonal, ele é um padrão mais interessante porque ele tem uma maior eficiência de área e de manter a resistência. Tanto que, por exemplo, quando nós vemos uma colmeia de abelhas, por que os furos são hexagonais? Porque são o formato que mais adquire resistência e a área, por exemplo, elas guardarem o mel delas. É por isso que dá para você observar também na natureza esse padrão, que é bem interessante. Nossa, e vocês pensaram tudo isso Sim, pra fazer. E como é que é? Ele é desenhado antes? sim. Aham. E Tem que- um esquemático dele, do desenho, aí você adapta, né? Aí lá, igual nós falamos na escola, tem no Espaço Maker, tem uma cortadora laser. Aí você põe um projeto na máquina, ela corta dessa forma. Então ela já deixa as estruturas todas prontinhas, ela faz os furos, aqui igual falou, hexagonal, né? Deixa todas as estruturas e depois você monta, só montar. Nós fizemos o modelo do robô. O que acontece? Na primeira seleção, que foi lá do IF, para ver quem ia competir na regional, ele já entregava um robô pronto, sabe? Um Ele modelo. E o pessoal utilizava uns modelos semelhantes e lutava entre si. Nessa nós ganhamos a competição e nós falamos, não vamos utilizar esse modelo, vamos fazer um do zero. Daí nós fizemos esse aí, em específico. Primeiro nós fizemos um modelo... Esse modelo aqui, ele já é mais visto em outras competições de robótica, por exemplo. Que como a categoria Cupim, ela tem uma limitação de peso, não tem muito como fugir do que já tem, sabe? Daí esse modelo aqui, que, por exemplo, é um modelo com duas rodas, a carcaça e um suporte para arma, ele já é um modelo muito visto, por exemplo, em vídeos e outras competições, e nós decidimos fazer algo semelhante. Então, nós pegamos ele, mais ou menos, de vista, e começamos a projetar cada peça individualmente. Então, por exemplo, todas as peças, elas são feitas individualmente, depois nós cortamos e conectamos com enforca-gatos. Enforca-gatos não, é abraçadeiras, que é o nome mais correto. E, por exemplo, aqui a gente teve que calcular algumas coisas, centro de massa, a força do robô que teria que ser aplicada nos motores para empurrar ele. Na arma, por exemplo, nós também utilizamos outros conceitos matemáticos para deixar ela mais firme. Por exemplo, aqui, ó, ela é oca por dentro para diminuir o peso, que a arma é a peça mais pesada do robô. E aqui nós utilizamos formatos que são energeticamente mais eficientes, que conseguem aguentar mais estrago e também causar mais estrago. Tem que levar em conta a aerodinâmica, o próprio centro de massa da arma para nos estabilizar. Aqui também, por exemplo, internamente, trouxemos ele aberto, tem a placa controladora, 2 microcontroladores dos motores, o suporte para a bateria, que é a fonte de alimentação. E tivemos todo o trabalho de projetar ele, basicamente. Que também. legal, viu? É. E que inteligência de vocês de criar, né, um projeto zero, um robô do zero, Também né, aplicamos professor? outra coisa seguinte, que, por Ah. exemplo, o robô, quando ele é virado de cabeça para baixo, pode dar algum problema Sim. na hora de controlar, porque os controles se invertem. Que ele pula, né, vira. Ah. E nós ficamos com medo disso. E nós tínhamos duas opções que nós queríamos aplicar. Ou aplicar o conceito de roly-poly, que é quando ele está, por exemplo, virado assim, ele só volta. Montar, né? Ou aplicar um outro conceito que foi o que nós escolhemos, que é o conceito de simetria. Que ele é tanto simétrico de cima quanto para baixo. Então, se ele fosse virado de cabeça para baixo... Ele continua funcionando. Só mudava o E no controle, nós apertávamos um botão que invertia os controles do controle. Então, ele ó. continuava funcionando normalmente. Daí, foi o que nós escolhemos. Deu certo também. Que legal. A roda saiu aqui. Que legal, viu? Pra facilitar, né? Isso, até nisso foi pensado a estratégia, se ele virasse ao contrário, para a cabeça, você mudava. É porque se ele, numa competição, se ele vira, aí ele já perde, né? Porque aí ele Não. vai ter que mudar na mão, na cabeça. Aí tem né? que mudar. Se ele não conseguir se mexer, ele perde. Então, por exemplo, teve robôs lá que nós enfrentamos, que nós viramos eles de ponta cabeça. E aí? Eles não conseguiram se mexer, eles perderam. Teve alguns que nós, por exemplo, deixamos eles De lado. de lado e eles também não conseguiam se mexer. Que era uma das estratégias do nosso robô também. Porque a arma, ela tinha bastante força. Então, ela conseguia levantar os outros robôs, bater forte. Que interessante, viu? No choque de armas também nós éramos um dos mais fortes. Por exemplo, no choque de armas, no final da regional, nós enfrentamos um robô que ele tinha uma arma feita de MDF, que é um material mais resistente que o PLA, que é o da impressora 3D, que é o plástico. Só que nossa arma ela tinha tanto poder no motor que nós estouramos os motores dele internamente.
Daí a gente conseguiu ganhar deles. Então, tipo assim, a arma deles estava intacta, mas ela não girava direito praticamente. Daí foi uma vitória também. E essa estratégia de vocês de virar o robô, ele continuar, né? Continuar funcionando. Vocês eram os únicos com essa Tinha, estratégia? tinha alguns que aplicavam isso também. Mas, por Ah, exemplo, um outro que aplicou lá, ele aplicou, só que ele não tinha aplicado a estratégia do roll poly nas laterais. O hum, que é o roll poly, basicamente? Tá vendo aqui o hum, robô? sim. Se a roda dele fosse ficar assim, ó, ele só ia cair, o centro de massa dele ia puxar ele pra cair ou pra cá ou pra cá. Então, por exemplo, se o nosso robô fosse virado de lado, ele ia voltar assim. Só que no caso do outro robô que nós lutamos, ele tinha a simetria de cima para baixo, mas dos lados ele era totalmente plano. Daí, quando nós pegamos ele, viramos eles assim, ó, com o robô de lado, e eles acabaram sendo desqualificados por falta de movimento, por Eles não exemplo. conseguiram se revirar de novo, porque Ah. as rodas ficavam, tipo, dentro do robô. É. Daí não tinha como encaixar alguma coisa pra se virar. Eles adotaram uma medida de colocar as rodas dentro da carcaça para evitar que as rodas fossem danificadas com o impacto da arma, por exemplo. É uma estratégia válida também. Mas, para esse caso, acabou que atrapalhou um pouco, de certo modo. Que bacana, viu? E eu achei legal, interessante essa questão da abelha, como é que é? O padrão hexagonal. Hexagonal. Hexagonal, né? Isso. Ele falou, lembra muito lembra muito, Isso. né? Por que foi pensado nessa estratégia de montar ele assim? Porque esse padrão é o mais eficiente que se tem na natureza, né, geometricamente falando. Porque ele conseguia reduzir o máximo de peso possível e manter o máximo de estabilidade possível também. Porque, por exemplo, se nós fizéssemos apenas um buraco enorme, ia reduzir maior área do MDF e ia diminuir o peso. Só que isso aí também ia diminuir a resistência do MDF que sobra. Sim. E quando você é quebrado, o seu robô, no caso, é quebrado dentro da arena, isso pontua pro inimigo. E não é o que a gente quer, no caso, né? Nossa, que bacana. Minhas perguntas aqui que eu ia fazer sobre isso, tá aqui atrás, mas eu já vou trazer ela aqui de volta. Ao montar o projeto do robô, qual que foi o maior desafio para vocês? Eu acho que o maior desafio foi manter embaixo do peso, né? A questão do peso é um fator muito fulcral da competição, porque ele é eliminatório, se passou do peso não compete. E é um peso muito baixo, porque essa competição de robótica, ela se baseia nas competições de robótica que já tem lá fora, por exemplo. Onde que já se tem robôs maiores, feitos de outros materiais, com armas mais letais, por exemplo. E como é uma competição voltada para o ensino médio, em específico, não pode se ter robôs tão maiores assim, né? Porque são poucas as escolas que já têm os recursos para montagem de um robô cupim, que é a categoria de MDF. Uhum. Imagina se tivesse um robô de 4 quilos, por exemplo, 1 quilo, que já E o são... peso de vocês é quanto? É 1 libra, são 454 gramas. Isso, desculpa. Então, O robô, que o peso exatamente que o robô tem agora Isso. é tipo 430, eu acho. Por aí. Mas na competição foi 450, né? Por aí, Por aí. chegava Aham. perto. Nós queríamos ter uma margem de segurança, ou seja, para não ter o perigo, mas também não queríamos deixar ele muito leve. Sim. E, igual de salário, a vantagem também que eu vejo do Instituto é porque eles tinham recurso para alterar. Muitas equipes não conseguiram adaptar o projeto. Eles pegaram o projeto original e foram com esse original até o final. Então, a estrutura do Instituto, por ter o espaço maker, para eles poderem ter os materiais necessários para fazer essas modificações, e aí aplicar esses conceitos que eles pesquisaram também, ver essa estrutura, né, que provê tanto mais eficiência na estrutura de resistência e peso, né? Sim. Relação peso e resistência, vamos dizer assim. E proporcionou para isso, que eles puderam fazer várias peças, testarem, e aí, por mais que você projete na hora de montar, às vezes passa um pouquinho, diminui, e aí vai ter que fazer os ajustes finais. Sim, e eu acho que a gente daqui a pouco volta a falar sobre os alunos na questão da competição. Certo. O IF de Três Corações é conhecido por ter essa estrutura muito boa, né, professor? Sim, exatamente. Então eu queria entender melhor o quanto os laboratórios, impressoras 3D, cortadora laser, espaço maker influenciaram na conquista dos alunos, que é exatamente o que você está falando. Influencia muito, até outros projetos que a gente acontece também no próprio intercâmbio, vamos dizer assim, dos institutos. Por exemplo, tem alguns desafios makers que tem. A gente teve uma equipe também que ganhou um segundo lugar lá que aconteceu em Mozambique, e eles também utilizaram essa estrutura. Então, o espaço maker, a ideia é que você dispor dessas ferramentas, né, de prototipagem, né, de ferramentas que você vai fazer às vezes um protótipo, um produto final,
E com isso você tem alguns materiais necessários para você fazer esses protótipos. Então, igual você comentou, 3D. Lá nós temos 3 impressoras 3D, que aí você utiliza um filamento, né, um filamento plástico, através de uma modelagem, você tem um modelo 3D, e a partir desse modelo, ela imprime, né, ela pega o filamento e faz a peça. Tem uma cortadora laser também, que você consegue colocar as placas de MDF e fazer desenhos, MDF, cortes, acrílico, às vezes alguns materiais de plástico também, até uma determinada espessura. Você consegue cortar ou até mesmo desenhar ou fazer alguma escrita. Você também consegue personalizar peças, identificar peças, não só apenas cortar. Você pode até perceber que em volta aqui parece ter um queimadinho, né? Que é o próprio laser que deixa essas marcas, né? E dá até um charme Dá até um charme, não verdade, é? né? E fora as ferramentas que nós temos de furadeira, parafusadeira, algumas de corte, de serra, de lixa, cola, Solda. né? Tinta, solda, a parte de eletrônica, a parte de Arduino. Nós temos diversos kits de Arduino. O que é? Explica pra gente. O Arduino é uma plataforma de desenvolvimento. Ela dá uma estrutura que oferece para você fazer uns protótipos na área de programação, automação, e a internet das coisas. Então, ele te dá essa estrutura pronta, básica, que em cima dele você, através de programação e dispositivos eletrônicos, você monta um projeto. Então, essa estrutura desses kits, então tem lá, igual ele falou aqui, resistores, LEDs, sensores, teclados, e tem essa plaquinha de desenvolvimento, que é uma placa que você aplica uma programação e em cima disso você elabora o projeto. Tem outras placas também, que é o Raspberry, que ele também é mais um pouquinho avançado. Até os alunos estão com um projeto na minha disciplina que eles vão entregar agora, que é um projeto arcade, né? Que é aqueles joguinhos, né, que já tá aí legados, né? Aqueles joguinhos antigos, Street Fighter, né? Mario Bros. Sei. Então eles estão com esse projetinho, então eles estão usando a estrutura do Raspberry para desenvolver. E tem lá diversos elementos para poder ligar, para fazer os LEDs acenderem, né? E tudo mais. Tem a parte de computadores, nós temos diversos laboratórios de informática também. Legal. E fora também as disciplinas que auxiliam, né? As disciplinas de programação web. Fora os outros professores também das disciplinas, né, básicas, a gente fala, física, português, matemática, assim, que também acredito que também fortalece muito o conhecimento dos alunos. E eles estão no 3º ano, é Terceiro isso? ano. Gente, eu pensando aqui, com toda essa estrutura, deve dar gosto ir pra aula, né? Sim. Não é? Deve Sem ficar dúvida. doido pra ir pra escola. E muito bom. E o acesso às ferramentas também, né, professor? Muda a confiança dos alunos, não é? Sem dúvida, traz uma confiança para eles, sim, porque já tem os instrumentos, basta aplicar, basta Sim. ir, né, pôr a mão na massa mesmo. E os Espaço Maker foi para isso, para o aluno ser o protagonista do seu saber, né, dele pôr a mão na massa mesmo e desenvolver. Então, as ferramentas estão lá para a comunidade mesmo usufruir. Sim. E tem alguma ferramenta ou equipamento ali novo que vocês queriam que tivesse no laboratório, mas que, ó, a gente ainda quer que tenha uma ferramenta dessa? Tem algum que vocês almejam? Impressoras mais novas, porque, por exemplo, a impressora que nós temos lá são muito boas. Só que impressoras mais recentes, elas têm mais tecnologia para projetos maiores, por exemplo. Sim. Então, por exemplo, tem impressoras que já alteram cores, materiais, que fazem impressões em suportes que são suspensos. Também tem mais placas controladoras. Das placas controladoras que tem lá, tem muitas, que são basicamente minicomputadoras. E nós utilizamos, por exemplo, tanto no projeto foi uma ESP32, que é um modelo de placa. Mas de placa já tem muito boas, por exemplo, o próprio Raspberry Pi, que o professor citou, que é uma das melhores que tem. Então, em questão de projeto, assim, só a impressora que a gente fica sonhando um pouco, mas é só a parte mesmo. Aí fica a dica pro instituto, viu? Exatamente. Então, assim, tem outras também. Tem a Vacuum Form, que a gente fala que é uma máquina que você faz através do plástico, você dá uma forma em alguma coisa. Tem outros Espaço Maker de outros campos que tem essa... Sim. Que tem essa estrutura, esse dispositivo que eu te falei que é o Vacuum Form. Lá também tem uma fresadora que a gente chama, que você consegue cortar, às vezes, os MDF maiores. E um pouquinho diferente do processo que faz na laser. Aí você usa uma fresa, aí você consegue... É como se fosse lapidar um bloco, por exemplo, de madeira, você consegue lapidar ele, você consegue fazer uma escultura, por exemplo, usando só a fresadora.
Né? Sim. E vamos voltar um pouquinho para a competição? Durante a competição, a gente sabe, né, que tudo é aprendizado, né, meninos, né, professor? Sim. Teve algum erro ali cometido durante a preparação que vocês aprenderam com ele? Falaram, não, próxima a Sim. gente não erra mais. Muitos. O primeiro é em relação à placa controladora, que é o dispositivo que comanda o robô. Nós optamos por uma ESP32, que é um modelo mais rústico, digamos assim. E qual que é a vantagem dele? Ele já tem uma conexão Wi-Fi e Bluetooth embutido. Então ele já consegue interpretar os sinais de controle, tudo certinho internamente. Só que nós se deparamos com essa questão do mau contato e da falta de comunicação um pouco do controle que teve no começo. Tanto que depois nós tivemos que adaptar um pouco as coisas para conseguir suprir isso. E nós encontramos outros modelos melhores também, que são opções melhores. E outras coisas que nós também observamos, por exemplo, na questão da arma, nós utilizamos motores opostos. E isso não é muito recomendado por conta de que se a arma toma um tombo muito forte, por exemplo, uma pancada muito forte, e os motores desalinham, a arma trava, porque os motores não estão alinhados. Então um fica fazendo força contra o outro. Daí, por exemplo, nós encontramos um projeto lá, que foi o finalista também da categoria regional, que eles utilizaram uma arma semelhante à nossa, um pouco, só que eles utilizaram um sistema de correia, que o motor ficava interno ao robô, e as correias que traziam tração para a arma, que foi uma coisa que nós vimos e pensamos, poxa, dá para aplicar da próxima vez, por exemplo. Questão de motores também, modelos quais usar, enfim, teve a comunicação com o pessoal também, ideias que nós vimos de outras equipes que foram muito legais. E você, como orientador? Eu não chamo de erro, eu acho que foi Sim. uma tentativa assim que eles de conhecimento, às vezes alguma estratégia, né? No Sim. começo, principalmente, o maior desafio, olha, você tinha comentado, é a respeito do peso final. Talvez assim ter tomado mais cuidado na hora de pesar antes de montar, antes de colar, né? Que depois que no final que eles colaram, que perceberam que, opa, agora vou ter que descolar para poder reduzir peso. Eu não digo que seja, vamos dizer assim, um erro, né? Eu acredito que foi um aprendizado novo e perceberam que por aí pode fazer diferente. Né? Então não deixa de ser também uma forma de aprender. Sim, com né? certeza. Dessa forma. E teve aquele acerto que vocês falaram assim, nossa, esse foi demais e foi onde nos levou ao pódio. Eu acho que seria a nossa estratégia de combate. Eu acho que realmente levou a gente pro pódio. Porque depois da primeira luta, que a gente tomou um pau e parou de conectar, a gente foi um pouco mais cuidadoso, assim. Daí, antes de cada luta, a gente conseguia analisar muito bem os oponentes. Então, a gente já definiu uma estratégia. Tipo, com esse robô aqui, bora não bater de frente, senão a gente vai se ferrar. A gente conseguiu fazer isso bem. Inclusive, várias lutas a gente conseguiu ganhar por nocaute por causa disso. Sim. Também dentro da competição são avaliados 2 critérios, que é o critério agressividade, que é o quanto que você bate no robô inimigo, e o critério dano, que é o quanto de dano você causa ou toma. Daí, por exemplo, nessa questão, como eu disse, nossa arma era uma das mais fortes que tinha lá, por exemplo. Mas tinha um robô lá que tinha uma arma tão forte que quando ele batia de frente com a nossa, ele arrancava a lasca da nossa arma. E isso aí foi problemático, porque causava uns danos fortes. Mas dentro da categoria de combate, no caso de agressividade, da pontuação, nós se sobressaímos excelentemente contra eles. Então, por exemplo, apesar de eles terem causado mais dano que nós... A estratégia de vocês foi... nós conseguimos bater muito mais neles. Legal. Isso foi um ponto crucial naquele momento, de pegar naquele robô. Esse aprendizado durante a competição foi interessante também, que eles já foram se adaptando, né? Não ficaram... Foram sabendo resolver ali, né? Isso, Durante exatamente. a situação. Tanto que, por exemplo, na arma, na arma secundária, que é a que está atualmente no robô, aqui pode ver que tem umas adaptações aqui, que isso aqui foram furos feitos por outros robôs, e nós tivemos que adaptar utilizando cola quente para tampar o buraco. Inclusive, nessa luta que o Francisco estava falando, a pontuação final foi 17-16. Então a gente ganhou por 1 ponto. Caramba, hein? Foi bem competitivo, né? Então, Foi sim. bem... E isso dá um No gostinho maior, detalhe. né? Da vitória, né? Foi uma vitória bem no detalhe. Na hora de sair a pontuação que demora um pouco, você fica lá, né? Porque você não sabe se você ganhou ou não. Ver os nossos amigos daqui de Três Corações falando na live, assim, comemorando junto com a gente depois que a gente ganhou, foi muito legal também. Que legal. Sim. Que bacana. E aqui, você é o piloto, né? Eu queria entender melhor como que vocês dividem as funções da equipe, né? Quem é da eletrônica, quem que foi pro design, quem é o piloto, que é você, né? Como que é essa divisão, professor? Explica, os meninos também podem explicar pra gente. Sim, eu acredito que cada um deu uma parcela de contribuição. Então, teve um momento que eles tiveram uma dificuldade, por exemplo,
para fazer uma conexão do conector da bateria. Sim. Aí nós tivemos que modificar e eu fui lá dar um auxílio para eles. Eu sempre deixei eles colocarem a mão no projeto. Então, a minha função de orientação era mais falar assim, ó, o que vocês pensam por esse caminho, faz assim, pode fazer desse jeito. E eles abraçavam a ideia e faziam. Então, cada um acho que fez uma parcela. Um teve a ideia, acho que se não me engano, acho que foi o Eduardo que foi atrás das rodas, né, Eduardo? Foi. E já o Francisco já teve a ideia dessa questão da forma da arma, né? E vão fazer na 3D dessa maneira, nessa parte mais da estrutura, eu acredito que o Francisco contribuiu também. A parte eletrônica que teve esses ajustes, né? Que teve essas que acontece mesmo, né? Desconectou. E aí eu acredito que quem viu primeiro foi você, né, Francisco? Viu que estava solto o resistor e arrumou. Isso. Então acho que cada um deu uma parcela de contribuição, né? Tem o Gabriel também, né? Tem o Gabriel também, que participou. Então, ficou mais ou menos assim. O Eduardo ele ficou mais responsável por parte da carcaça do robô, que é o modelo dele. O Eduardo modelou bastante no 3D, viu essa questão das rodas e tal. O Gustavo também contribuiu, como ele já falou, ele trouxe algumas ideias. Por exemplo, o eixo das rodas, ele que trouxe pra gente, que ele achou um eixo muito legal. Eu projetei a arma e eu fiz alguns cálculos também, a parte eletrônica e da modelagem. Por exemplo, a arma eu modelei. Só que a arma, como eu disse, é a parte mais pesada. Então, tipo assim, teve um processo de engenharia envolvido nessa arma. Porque teve a parte teórica, que foi a modelagem, utilizando conceitos matemáticos e físicos. Teve que calcular o centro de massa e tudo mais. Daí chegava, imprimia, dava um peso gigantesco que não dava para levar a competição. Daí tinha que calcular a densidade da arma, depois fazer algumas alterações internas. Tanto que, como eu falei, a gente prototipou 7 modelos, né? E levamos 2 apenas. Na parte eletrônica, fui eu e o Donizete. O Donizete ficou mais responsável por essa parte, que é o Gabriel, no caso. Ele ficou mais responsável, mas eu também mexia. Tanto que o Gabriel, ele tinha mais compromissos em outras partes. E ele ficava, às vezes, por exemplo, não conseguia vir, daí eu ia lá, soldava alguma coisa simples, que todo mundo conseguia fazer, sabe? Uhum. Mas ele ficou mais responsável por essa parte eletrônica mesmo. Eu também fiquei responsável por fazer o robô perder peso nessa parte da modelagem. Por exemplo, o Eduardo ele projetou o robô e depois eu fui lá e fiz os cálculos para ver quanto de massa que ele ia perder, quanto que ele precisava perder, como que ele ia perder e como deixar resistente essas partes aí. E foi basicamente isso. Foi uma divisão bem igualitária. Legal. E é bacana esse trabalho em equipe, né? Exatamente, a troca de ideias. E o que eu falei, cada hora teve a sua participação de contribuição. Acho que aquele que via a oportunidade já se manifestava. Sim. E os alunos... nós já abraçávamos ideias e ia fazendo. Igual falaram, foram fazendo. Não deu certo, vai para outro projeto. Foram 7 e até chegar o... se não fosse os 3 juntos, acho que a gente não chegava na final, não. Eu acho que, inclusive, esse negócio de trabalhar em equipe é bom falar. Pra gente reparar o robô, eu acho que foi muito importante isso, porque cada um fazia um negócio muito específico e a gente conseguia fazer a tempo, assim. Sim, por exemplo, durante a competição, tinha os tempos entre as batalhas pra arrumar um pouquinho ou outra coisa. Mas era um tempo curtíssimo. Então, por exemplo, tava lá o Eduardo cortando alguma conexão do robô, enquanto tava eu e o Gabriel, tipo assim, fazendo força pra arrancar a arma, batendo com martelo, usando fradeira. Então... Daí foi bem dividido as tarefas, né? Tinha que soldar também. Por exemplo, era corrida, porque tinha que sair da arena, correr lá pro laboratório da Inatel, pegar, por exemplo, um ferro de solda e começar a soldar alguma coisa. Foi muito corrido e muito divertido. Que legal. E olha, qual a habilidade técnica vocês perceberam que dominaram mais durante esse processo? Eu acho que foi a parte mais de engenharia na parte eletrônica. Porque nós tivemos que dar uma baita de uma estudada nessa parte, por exemplo, porque, tipo assim, como eu disse, no hotel falhou um resistor, né? Mas o trabalho para achar um único resistor funcionando dentro de um esquema elétrico é trabalhoso. Entende? Né? Eu acho que, pra mim, acho que a habilidade mais técnica mais foda, assim, que eu adquiri foi de modelagem 3D e de desenho técnico. Pra fazer o robô, a gente tem que fazer o desenho dele, né? Pra cortar depois na cortadora laser. E pra fazer a arma, tem que fazer a modelagem 3D. Uhum. Eu acho que eu aprendi muito bem a fazer isso. Nós já tínhamos experiência com alguns softwares de modelagem 3D. Por exemplo, o Blender, um pouco da Unity, o Tinkercad, que foi o que a gente usou pra fazer a arma. Mas pra recorte, nós tivemos que usar um outro, chamado OneShape. E ele é bem mais completo, bem mais profissional. Então a gente teve que dar uma baita aprendida para utilizar ele e tudo mais. Então, eles conheceram essas diversas ferramentas, né?
igual ele falou, a parte de eletrônica eles tiveram que estudar, né? Tiveram que lembrar dos conceitos aí que nós vimos também na nossa disciplina de automação e robótica, e chegaram a ter esses conceitos. Bem no começo do ano a gente aborda essa parte de eletrônica. Igual o Eduardo falou também, a parte de modelagem. Qual que é interessante também de falar um pouco da modelagem? Até que a parte do corte a laser ela é bem mais rápida. Mas quando você coloca uma peça numa impressora 3D, leva diversas horas para a peça ficar pronta. Sim. Isso se durante o processo não acontecer alguma falha. Sim. Então é um processo bem moroso, com paciência, tem que ter uma estratégia prévia de fazer, né, com antecedência, para que a peça finalize, vai lá e você verifica se ficou de acordo com aquilo que você projetou, se deu aquela resistência. Então, até mesmo na hora de modelar, igual você estava falando, que para você mudar essa estratégia de ficar mais resistente ou não, você na hora de modelar, você fala para o programa fazer por dentro um formato da estrutura para que tenha mais resistência ou não, tenha mais densidade ou não, aí você consegue controlar isso também. E olha, gente, a gente sempre fala que robótica vai muito além dos robôs, não é? O que cada um de vocês aprendeu sobre si mesmo ao longo dessa jornada de participar dessa competição? Eu acho que eu aprendi que eu posso aplicar o que eu conheço. Porque nós já tínhamos experiência em outros projetos também. Tanto que, inclusive, queria falar, no começo falou sobre a estrutura, né, que a gente já conhecia. Já tem uns 2 anos que a gente já fica lá frequentando o Espaço Maker, que é o laboratório e tudo mais. Então nós já conhecíamos tudo que tinha. E quando nós começamos, nós não tínhamos conhecimento sobre nada que tinha lá dentro e nós decidimos buscar. Então, por exemplo, a gente pegar algo tipo assim, que a gente já sabe que funciona ou não e aplicar, é interessante, porque a gente consegue ver que a gente consegue ir muito mais longe do que geralmente já vai, sabe, no dia a dia. Nós fazíamos outros projetos pequenos, coisas para se divertir, por exemplo, o Arcade que o Gustavo falou, que é um projeto nosso de fazer um videogame lá na escola e tudo mais. Outros projetos menores, carrinhos, por exemplo, outros robôs, outros projetos de automação. Outros projetos que a gente já faz por projetos do próprio campus, por exemplo, iniciação científica, que é algo que é interessante, que, por exemplo, eu e o Eduardo fazemos, ou os amigos nossos fazem. Então, assim, eu acho que pegar essa parte também da matemática, da física, e aplicar e ver que dá um resultado é interessante. Eu gosto muito disso. Que bacana. E você, Eduardo? Eu acho que eu diria que eu esperava, assim. Porque, tipo, no início do ano, eu com certeza não esperaria que eu conseguiria ganhar algo tão grande assim. Mas agora tô bem mais acreditado em mim mesmo. Professor, e para você, né? O que te orgulha? O que se passa na sua cabeça vendo esses alunos representando a escola, chegando ao topo, né, das Olimpíadas? É bem gratificante, porque eu percebi que a gente confia muito no que eles aprenderam nesses anos aqui, até mesmo eles se surpreenderam, né? Não Sim. sabiam que ia chegar até tão longe. Eu já trabalho com robótica há algum tempo, né, igual eu tinha falado, e cada competição é um aprendizado novo para mim também. Então, eu acredito que não só eles aprendem, mas nós, professores, por estar orientando ali também, a gente aprende muito. Então, é muito gratificante porque a gente vendo essa conquista que eles alcançaram, sendo incentivada por todo mundo ali, pelos professores, né, toda a equipe da escola, por mais que a gente vê que faz sentido aquilo que a gente faz na escola, que não é só ensinar dentro de sala de aula, né? Você falou que já tem um tempo que você está na robótica, né? Tem um tempo já. Qual que é a mudança que a robótica traz para a educação? E que poucas pessoas percebem, né? Às vezes as pessoas, na maioria, não se percebe o que a robótica favorece na educação das pessoas. Então, a ideia de você aplicar na educação, né, não é algo assim tão fora da normalidade, né? Hoje, que não eu tinha comentado, hoje em dia, como eu comentado com o advento do Arduino, essas estruturas foram feitas para pessoas robistas, né? Pessoas que possam aplicar o conhecimento, ela não tem que ter um conhecimento tão aprofundado. A gente fala que essa cultura maker, né? Então, a robótica na educação, o que ela promove? Você consegue promover uma interdisciplinaridade entre outras matérias, como física, biologia, né? E você pode aplicar com a robótica e trazer isso mais de uma forma mais atraente para o aluno. E aí ele aplica técnicas de eletrônica, ele aplica a parte da lógica,
a parte de programação, seja ela em código ou seja ela em blocos. Então, existe uma gama assim, de elementos que você consegue promover e auxiliar o aluno a estar mais motivado a utilizar essa parte, a gente fala do STEM, né, que é a parte da engenharia, das artes, da matemática, da física e aplicado com a robótica. E qual que é a importância de ter a robótica nas escolas públicas hoje? Não é todas as escolas que têm essa entrada para essa disciplina, é? Não são todos. Aqui a gente tem até um projeto que chama Mais Ciência nas escolas, e 2 escolas aqui foram contempladas com esse projeto, né? Tem uma aqui perto que é a Bueno Brandão, Hum, e aquela outra que tem a estrutura ali fugiu o nome, é da Godofredo? Rangel, não. Godofredo Rangel. Godofredo Rangel. Que teve tem um projeto, e eu e o professor Thiago, nós coordenamos esse projeto, para montar o laboratório Maker nessas escolas. E aí nós temos os alunos que são bolsistas, temos um professor de cada escola que é bolsista, para promover essa cultura maker e trazer para que eles possam conhecer. E também em conjunto tem a robótica, tem estruturas para que eles possam aplicar a robótica. E o que é trazer isso? Você traz um universo para os alunos que hoje é aplicado na indústria, por exemplo. Então, muitas atividades são atribuídas a robôs, principalmente para substituir, às vezes, alguma mão de obra que pode ser perigosa, pode ser muito difícil acesso, ou mesmo para ter mais eficiência, você usa o robô. Então, você tem robô, por exemplo, robô seguidor de linha numa indústria que vai auxiliar, às vezes, um operador levar um material para ele, ou vai colocar numa estrutura de logística, você vai condicionando os materiais nos galpões. Então, você já traz isso para o aluno, que é uma realidade que existe, né? E de uma forma que ele já começa a aprender, já começa a entender o que é o universo, como que eu posso programar um robô para fazer uma determinada tarefa, aplicando ali num conceito básico, né? E pode chegar num conceito muito maior. bacana, hein? Meninos, vocês pensam em seguir nessa área de automação, engenharia, TI? Tem a inteligência artificial aí hoje também? Fala pra gente. Começar, Eduardo. Pode ser. Por mim, eu penso em continuar na área, eu acho muito interessante, eu acho que tem muitas oportunidades no futuro também. Então, no futuro, assim, ou automação, ou ciência da computação, e um negócio meio contrário, ou música, que é o que eu penso em fazer. A música também é bom. E você, Francisco? Eu pretendo ir mais para a área teórica mesmo. Eu É. gostaria de fazer matemática para a parte de pesquisa, mas ciência da computação também é um grande chamativo para mim. Legal. E você já tem a inteligência artificial no dia a dia de vocês? Como é que é? Tem. Fala um Inclusive, no campus, a matéria de linguagem de programação é muito integrada com a inteligência artificial, porque ela ajuda muito na hora da programação, né? Porque você pode só já ver o que a IA te recomenda fazer, quais os erros que você cometeu, e você consegue aprender muito mais fácil com isso. Nós já também aplicamos em outras áreas. Por exemplo, eu e outro amigo do campo já fizemos um projeto envolvendo o desenvolvimento de IA ou aplicação em algumas outras tarefas mais repetitivas. Por exemplo, aplicação doméstica mesmo. Por exemplo, pedir para ela ligar o meu computador ou fazer algumas tarefas que eu gostaria de fazer à distância, sabe? Responder alguns e-mails. Mas, fica... Já faz parte do dia a dia de vocês, então. Sim. E Os você, alunos já professor? usam, Já né, usam, né? praticamente. E sim, a gente traz esses conceitos, né? Não é uma matéria específica, mas a gente sabe que está em tudo. E a inteligência artificial veio para auxiliar. A gente fala assim, não veio para substituir, né? Ela veio para dar suporte, igual mesmo a gente comentou aqui, que às vezes você tem um código, você quer conferir esse código, até mesmo a inteligência artificial pode sugerir algumas alterações. Não vou dizer assim que vai ser sempre assertiva, mas você tem um caminho e te ajuda e auxilia no tempo, ganha tempo, né, de testar algum modelo, sugerir algum bloco de código, né, nesse caso dessa aplicação que a gente está falando aqui, Até nesse sentido. porque ela já tá aí faz um tempo, né? Tanto que, por exemplo, tipo assim, o pessoal não pensa que é algo mais recente, mas ela já é aplicada em algumas coisas há muito tempo. Por exemplo, um dos projetos que a gente faz é desenvolver jogos também. E no desenvolvimento de jogos, muitos personagens utilizam IA para se movimentar, fazer ações. Então, isso aí já é algo que já existe também dentro dos jogos há muito tempo mesmo. Então, só que agora, claro, se expandiu para um universo de áreas muito maior, né?
Sim. Agora vamos falar sobre a premiação, né? Inatel. Inatel é uma referência do Brasil. Como que vocês sentiram, né? Estar dentro da Inatel e ainda ser campeão de uma Olimpíada de Robótica. Qual que é a sensação para vocês? Foi muito bom. A Anatel foi muito receptiva com a gente. Colocaram a gente num hotel muito bom, muito confortável. O pessoal de lá foi muito simpático, os alunos também de lá foram conversaram bastante com a gente, trocaram ideia. A estrutura também lá da faculdade é incrível. Se nós temos um laboratório maker aqui, já achamos algo incrível, ver um de uma faculdade, de fato, assim, tão grande quanto ela foi, Referência, né? foi assim, foi muito, como é que eu posso dizer? Perdi um sonho mesmo, né, de ter uma estrutura daquela. Eles também foram muito educados. Quando nós ganhamos também, eles entregaram alguns prêmios que foram legais. Nós ganhamos a Alexas, Fire Sticks TVs. Eu posso saber o que que é o prêmio? Pode. Conta pra gente o que que é o prêmio. Já foi dito, né? Amazon Echo, era um Echo, né? Era um Echo Dot, era o Echo Dot e Fire Stick TV, que transforma a TV em uma Garrafas Smart também. TV. Copo térmico, Sim, também? nós também ganhamos um benefício que é pro ensino superior, que é a iniciação científica a partir do momento de entrar na universidade. Nós não sabemos muito ainda porque ainda estamos focando na escola, né? Sim. Mas eles já deixaram lá claro que é entrar em contato depois e tudo mais. Então, é bem atrativo também. E aqui, como é que foi a emoção chegar lá e ver aqueles robôs e vocês juntos fazendo parte daquela equipe? Nossa, foi emocionante com certeza, assim, de caralho. Que tem várias equipes como a gente dando o seu melhor, assim, pra Sim. estar nessa competição é muito gratificante. E ver o resultado delas também dá um quentinho no coração, assim. Assustador, porque você chega lá e vê um competidor que também fez um outro caminho diferente do seu, você não sabe o que vai ser o resultado da luta com ele. Mas também foi muito divertido e nessa parte de interagir. Por exemplo, nós fizemos algumas amizades lá, conversamos com o pessoal, trocamos ideias sobre modelos de robô. Então, por exemplo, tipo assim, no começo eu tava assustado, porque eu pensei, nossa, nós vamos sair, tipo assim, em último daqui. Tanto que o Gustavo comentou, a gente tava almejando os 5º lugar, né? Tipo assim, se tivesse já tá bom já. Não, Tá que o bom. objetivo era passar a outra equipe que tinha ido do nosso campus, né, no ano passado. O objetivo era passar a equipe do ano passado, que foi representando nosso campus. Daí, tipo assim, a gente tinha esse medo, mas chegamos lá, eles também estavam com medo, Todo mundo sente, É, né? Não é? é o sentimento. levado ideias muito boas, sabe? Até os que, por exemplo, perderam pra gente, também tinham ideias muito boas aplicadas. Daí era uma coisinha ou outra que podia melhorar ali também, sabe? Foi interessante ver também. Recolher essas informações e trocar elas, foi divertido. E o que que é melhor? Vencer ou ver o robô? Não é que é melhor. A sensação. A sensação. Deixa eu melhorar minha pergunta. Qual que é a melhor sensação? Vencer ou ver o robô de vocês funcionando? Acho que pelos problemas que a gente teve, ver o robô funcionando já era suficiente. Porque, tipo assim, quando nós vencemos, a gente não tava nem acreditando. Porque nós estávamos, tipo assim, muito vidrados, muito cansados, muito nervosos, sabe? Então, quando a gente ganhou, a realidade não tinha batido ainda. Foi tipo assim, a gente ganhou, a gente ficou olhando um pro outro, tipo, nossa, nós ganhamos. Estávamos meio nervosos. Então, tipo assim, eu acho que na hora ver o robô funcionar, com certeza foi mais gratificante, né? Sabe que ele tá andando, funcionando tudo certinho. Legal. Acho que é uma emoção. Acho que a cada luta também, né? É. Ver ele se resistindo, né? Estando vivo para a próxima, né? Sim. E chegar até o final foi muito bom mesmo também. Antes de cada luta era uma pressão, assim, pra você ver se ele tá funcionando mesmo ou não. Coloca ele lá dentro, daí fecha a porta. Nossa, vamos ver se ele vai funcionar. Ele funcionou ainda. Ainda bem, meu Deus. Tá vivo ainda. Principalmente a gente foi lutando seguidamente, então, por exemplo, você acaba O foco era ver ele funcionando, né? Então, tanto que, por exemplo, quando terminou as competições tudo certinho, eu falei com o Gabriel, o outro participante, falei, você quer brincar um pouquinho ainda com o robô, né? Que ele era o copiloto, que ele não tinha nem pilotado nenhuma vez. Daí ele foi brincar um pouquinho, né? Eu mexi com ele lá, o robô desligou. Ai, meu Deus. Porque um conector tinha soltado. E, tipo assim, isso após tudo, após a Olimpíada Nacional, tudo, sabe? E, tipo assim, ele parar de funcionar logo após isso, porque se ele parasse no meio da arena, não tinha volta, não tinha como, sabe, pegar e soldar, não. Então, tipo assim, ele resistiu até o final. E isso era muita pressão, sabe?
Gente, que emoção, hein? Não, e mais legal ainda é a gente trazer vocês aqui no Drops, no podcast da Rádio Tropical, vocês representando Três Corações, viu? Parabéns para vocês. Tem algum projeto em vista da equipe? Um outro amigo nosso que geralmente são o mesmo grupo de pessoas que tá lá, né, trabalhando junto e tudo mais. Sim. O Eduardo ele faz iniciação científica na parte de robótica e automação e eu faço na parte de prototipação de prótese. Uhum. Daí tem por exemplo, ano passado teve a Feira de Ciências Três Corações, a FETREC. Sim. Daí a gente participou levando uma prótese controlada remotamente. Daí a gente ganhou a nossa categoria da competição. E, por exemplo, a gente foi lá na Feira de Ciências de São Paulo, que foi divertido também. Daí foi quando tipo, assim, a gente começou a fazer iniciação científica para esse Legal. ano. Começamos a receber bolsa. É uma prótese de mão, né? Só É, uma prótese de mão. uma prótese modular de uma mão. Uhum. Daí os projetos foram evoluindo. Então, tipo assim, tem muitos outros projetos lá também que a gente faz. Então não para, né? Não. Não para. A única coisa que tem que acontecer é continuar. Se parar, aí fica ruim mesmo. Meu Deus, estuda muito, hein? E vão deixar um bom legado para os próximos Com equipes do ano que certeza. vem, porque eles vão estar formando agora, né? Não vão estar mais assim a princípio com a gente, né? A não ser que eles voltem um dia, né? Para trabalhar com a gente. Mas os outros alunos que estão vindo, né? Os alunos que vão participar, com certeza vão estar bem motivados, porque já vão ver esse caminho trilhado, né? Vendo Com esse certeza. trajeto construído. Vai ser bem desafiador para eles também. A gente até brinca quando a gente chegou lá no Espaço Maker era tudo mato, porque, tipo assim, muitos amigos nossos também são bolsistas Sei. próprio Espaço Maker, cuidam de lá, são monitores. Então, por exemplo, nós chegamos, numa época o campus estava sofrendo algumas mudanças ainda, estava mudando professores, estava mudando bolsas, alunos. Daí, tipo assim, a gente viu o Espaço Maker cresceu junto com ele, sabe? Foi muito divertido ver essa mudança. Que legal. Parabéns, viu, meninos? Dê parabéns ao Gabriel Donizete também, Sim, com que certeza. não pôde estar aqui, mas Sim. também que estava junto com vocês, faz parte dessa equipe. Participou com vocês. Parabéns, meninos. Sucesso na carreira de vocês. Parabéns você, professor, para Obrigado. coordenar essa equipe e levar eles ao topo. Agradeço pela Obrigado. oportunidade de trazer, Obrigado. compartilhar para a comunidade de Três Corações aqui a conquista dos meninos. Foi muito gratificante para nós. Agora que a gente tá falando de agradecer, queria agradecer Sim. aos meus amigos também, que sem ele a gente também talvez não estaria nesse momento. Gabriel Borges, Norberto, João Marcelo, nossa, todo mundo, Gabriel Heron, Gabriel Souza. Souza também. A turma do terceiro ano, o pessoal ficou muito feliz e torceu também, né? Sim, o pessoal se ajuda muito lá. Por exemplo, bem unido. tinha os a força e tal, a gente tinha um amigo que era mais fortinho, tinha um amigo que cobria a gente pra uma tarefa, uma coisa assim, sabe? Então, até o suporte fora da equipe foi Fazendo feito. tudo para acontecer, né? Que legal. Parabéns. Parabéns toda a equipe aí do IF Sul de Minas, viu, gente? Sucesso aí para vocês. Obrigado. Valeu, obrigado, agradecemos. Sombra, inteligente, eles são pouco, né? Pois na idade deles, quando eu fazia um papagaio e voava, eu já estava feliz. Aí. Fica de aprendizado, hein, Sombra? Pois é, e muito, né, Moisés? E muito. Parabéns ao trabalho, parabéns, né, à dedicação aí. E tenho certeza que muitos prêmios virão ainda. Se Deus Com quiser. certeza. Sombra, boa noite para você. Boa noite, Moisés. Até a próxima segunda-feira. Até a próxima segunda-feira. Gente, que incrível que foi essa conversa, esse bate-papo com esses meninos, com o professor Gustavo, do IF Sul de Minas. Eles mostraram que tecnologia, estudo e oportunidade transformam vidas. Obrigado aqui, equipe, por inspirar tantas pessoas que vão assistir o Drops, o podcast Tropical. Boa noite para vocês. Fica aí à vontade para assistir o nosso Drops, que é toda segunda-feira, a partir das 19h30.